Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Vim trazer uma palavra que o Senhor asa. Bom, já dizia lá em Eclesiastes que o fim é melhor do que o começo. O fim é mais importante do que o... Não importa como você começa, importa é como você termina a sua vida, né? A sua caminhada com Deus. E, vamos lá. Segunda Crônica do 14 fala sobre... Na verdade, antes disso também, né? Fala sobre o rei Asa. E o rei Asa, ele começou fazendo a vontade do Senhor. 14:2 fala assim: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altos e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Ele começou o seu reino muito bem, fazendo a vontade do Senhor. E aí no versículo 6, ele fala assim: mesmo ele tendo tido paz, né? Estava em tempo de paz. Ele edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra eles naqueles anos, porquanto o Senhor Deus ajudar. Edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Uma observação sobre isso. Em tempos de paz, não é para a gente ficar parado, é para a gente edificar, fortificar, né, as nossas muralhas, né, nos proteger. Não, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, eu vou ficar aqui na minha, tá tudo bem. O Senhor tá me abençoando, glória a Deus. Mas é tempo de se fortalecer, usar as armas espirituais, a gente não pode dar bobeira, a gente tem que vigiar. E assim foi até um determinado tempo. Lá no capítulo 15, ele faz um concerto com o Senhor, com o povo de Israel para servir ao Senhor. Versículo 15 do capítulo 15. E todo Judá se alegrou deste... Meu cachorro começou, gente. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. Só que aí, gente, veio o tempo de guerra. E o que aconteceu? Asa, ao invés de buscar o Senhor, ele deu os tesouros da casa do Senhor para o seu inimigo ajudar a vencer um outro inimigo. Versículo 7 do capítulo 16. E naquele mesmo tempo veio Anani, vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu no Senhor, porém no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. O Senhor já tinha dado vitórias muito maiores para Asa. Gente, coisa impossível o Senhor já tinha feito por Asa, pelo povo de Israel. Com poucos homens eles venceram exércitos gigantes. E agora, nessa guerra, que era menor, ele deu os tesouros da casa do Senhor para o seu inimigo, para eles o apoiarem. A gente não pode, no tempo de guerra, ceder ao inimigo, nem dar o que a gente tem de sagrado e precioso para ele. E aí no versículo 8, né, que a gente viu, a gente não pode esquecer das experiências que nós vivemos, das vitórias que o Senhor já nos deu, dos milagres que Ele já fez por nós. Às vezes Deus já fez tanta coisa por você, mas chega na hora da luta, você esquece. Aí a fé vai esmorecendo, e aí a gente vai cedendo e dando ouvido para a voz do inimigo, se aliando com pessoas que não são da vontade do Senhor, que vão te afastar do Senhor. E aí foi só ladeira abaixo. Só que depois, gente, no fim da vida dele, ele, né, foi perdendo, foi tendo mais guerras, teve uma enfermidade na sua caminhada, não conseguia andar. E ele, ao invés de buscar o Senhor, se arrepender, ele foi confiar no homem, nos médicos. Ele não ouviu a profecia que esse profeta deu do Senhor. E aí ele ainda feriu o profeta, deixou preso o profeta que deu essa profecia do Senhor. Diz assim: Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Versículo 12.
Eu tô falando correndo, gente, por isso que tá assim. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. Gente, o que importa é como a gente termina, não como a gente começa. Ele teve tantas experiências com Deus, mas se esqueceu, se desviou do caminho, se afastou do Senhor, e aí vieram guerras, enfermidades. Nessa palavra aqui, uma observação: vidente era como o profeta era chamado no Velho Testamento, tá? Não é vidente igual a gente aqui no Ocidente fala. Então, para refletir, que a gente não seja como Asa, que não se arrependeu no final da sua vida, mas que a gente venha sempre se lembrar das experiências que Ele nos deu e atentar à voz do Espírito Santo, o que Ele tem falado para nós, e obedecer. A gente não é fácil a gente ser corrigido, né? Mas o pai corrige o filho que ele ama. E é isso. Um beijo, até a próxima.